Através de Jesus, aprendemos a importância de realizarmos tudo com excelência. Cada escolha, cada ação, cada relacionamento deve ser plantado com toda dedicação e intencionalidade. Serviço, amor e cuidado são marcas de relacionamentos de sucesso, porque à medida que semeamos essas coisas, colhemos de forma recíproca relações saudáveis. A reciprocidade é o fruto da excelência nos relacionamentos. Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Que bom estar aqui com vocês mais essa manhã, partilhando um pouco da palavra do Senhor. Estamos na nossa série de excelência nos relacionamentos. E você que tem nos acompanhado, já está por dentro aí de quais são as ministrações que nós estamos plantando na mentalidade da igreja e principalmente qual é a nossa visão a respeito desse ano de excelência. Então, você que já tem acompanhado, já entendeu que nós estamos observando que nas Escrituras são indicados alguns mandamentos recíprocos, mandamentos esses que plantam em nós uma cultura diferente, uma cultura de bem, de paz, de amor, de preservação de relacionamentos, e esses mandamentos para a reciprocidade geram frutos para a nossa caminhada que glorificam o nosso Deus. Então, ao longo dessas 7 semanas, estudamos esses mandamentos e como podemos aplicá-los na nossa história. E o meu tema para o dia de hoje é preservando relacionamentos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 16 apenas. 2 Timóteo 1, 16, bem curtinho. Nós usaremos 5 versículos essa manhã. 5 versículos. O primeiro deles, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Diz assim: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me animou e não se envergonhou por eu estar preso. Só até aí. Esse texto é um texto que particularmente eu gosto muito, porque aqui nós temos uma pessoa citada, que ela é uma pessoa praticamente irrelevante, se a gente for pensar em volume de textos que citam o seu nome. Onesíforo é um personagem muito pequeno, ele é citado apenas 2 vezes, ainda assim na carta de 2 Timóteo, no primeiro capítulo e no capítulo de número 4. E o apóstolo Paulo faz questão de citá-lo, e para mim essa citação é essencial para a gente pegar uma mensagem bastante sutil. A mensagem é que relacionamentos saudáveis funcionam à base de troca. É como uma via de mão dupla, nós oferecemos e recebemos. E aqui a gente tem a história de um personagem que foi discípulo do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, e esse discípulo do apóstolo Paulo, logo em seguida o apóstolo referencia que é alguém que cuidou dele. E só aqui a gente já consegue entender uma série de coisas que a gente vai estudar ao longo desse sermão, mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo nos ensina a preservar relacionamentos. Veja só, isso eu falei para os conectados ontem e eu queria compartilhar com vocês também. Nesse período aqui, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Quem está acompanhando a escola bíblica desde o começo, sabe exatamente desse período que a gente falou. O pastor Márcio deu uma aula fantástica na semana passada a esse respeito, da importância desse encaminhamento do apóstolo Paulo nessa 4ª viagem missionária. E a gente conta assim, porque apesar de não ter sido planejada por ele, é como acontece. E lá, enquanto está cativo, ele escreve algumas das epístolas, e aqui ele cita esse amigo, Onesíforo.
Onesíforo é um cara que foi discípulo de Paulo, e aqui o apóstolo Paulo já era o apóstolo Paulo, que nós conhecemos, o apóstolo que era um homem conhecido no seu tempo, ele era referência dentro do meio cristão, ele era uma autoridade, ele era alguém que teve contato com o próprio Cristo, ele era um homem que fazia parte daquele colegiado de homens com autoridade para definir a doutrina cristã, os apóstolos, e mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele se relaciona com o seu discípulo de maneira horizontal. Você que falar horizontal, lembra da Dilma falando naqueles discursos, né? Não sei o que, ataca na horizontal. Mas vai fazer sentido, calma que vai chegar lá. Por que horizontal? Porque o apóstolo Paulo não se relaciona com Onesíforo de cima para baixo. Mas ele abre para esse amigo as suas fraquezas. E o texto diz que Onesíforo não se envergonhou de suas cadeias, mas antes ele diz assim: porque muitas vezes me reanimou. Para muita gente, alguém que tem autoridade espiritual, alguém que é líder, alguém que é referência, não pode ter fraquezas. Líderes não podem chorar, não podem ter lutas, não podem ter desânimos. E aqui o apóstolo Paulo, em carta aberta, cita alguém que cuidou dele. Quando em tempos onde nós bradamos os nossos cargos eclesiásticos, veremos líderes dizendo: fulano seja bendito porque me acolheu nos meus desânimos, na minha fraqueza, e não se envergonhou de mim. Quando teríamos tal coragem? O relacionamento do apóstolo Paulo ensina bastante para a gente sobre como funciona o discipulado cristão. E é exatamente com essa introdução que eu queria falar sobre como é importante para nós a forma de construir relacionamentos e de preservá-los. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que relacionamentos plantados de forma saudáveis e preservados são instrumentos de cura na nossa própria história. Mas eu vou deixar de introdução e eu gostaria de falar exatamente sobre 3 mandamentos recíprocos que vão nos auxiliar a preservar os nossos relacionamentos. São mandamentos para que você mantenha seus relacionamentos vivos e saudáveis. Então eu te convido agora a abrir o nosso segundo texto dessa manhã, que está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Se você puder marcar na sua Bíblia, essa leitura é bastante importante. O primeiro mandamento é: tende igual cuidado uns pelos outros. Tende igual cuidado uns pelos outros. Vamos à leitura do texto. O corpo humano tem muitas partes, versículo 12, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós não são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Verso 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes iguais. Bom, todos somos parte de um corpo muito maior, é o que o texto está nos dizendo aqui. Que o apóstolo está construindo, dentro dessas linhas que lemos, é que nós fazemos parte de algo maior do que nós. E assim como um corpo possui várias partes e subdivisões, e cada uma dessas partes possui uma função lógica e funcional, assim como cada parte do corpo é essencial para que ele exerça todas as suas funções, nós fazemos parte de um organismo muito maior, que é o corpo de Cristo. E como partes do corpo de Cristo, nós precisamos estar em harmonia em todas as partes do corpo. Isso significa que nós precisamos estar integrados. Quando eu digo fazer parte da mesma, estar em harmonia, estar integrados, eu não estou dizendo que todas as partes do corpo são idênticas. Afinal de contas, nós não somos só bílis, só mão, só pé, só rins, só coração.
Nós somos formados por uma multiplicidade de órgãos com funções bem claras e distribuídas. E é exatamente assim no organismo de Cristo. Nós formamos, como povo de Deus, corpos diferentes, mas ao mesmo tempo o mesmo. Com essa analogia a gente pode aprender duas coisas. Próximo slide aí, passa para a gente. A primeira delas é a respeito da unidade. Versículo 13, ele diz assim: alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Ou seja, nós estamos unidos. Cristo é visto por meio da unidade do corpo. Alguém pode ter dito talvez essa frase para você, mas é uma frase, eu vou explicar um pouquinho sobre ela, mas ela é até comum dentro da igreja, quando a gente vê algum escândalo, por exemplo, com algum levita, alguém de liderança dentro da igreja, que é aquele negócio do, mas eu não vou mais na igreja porque a igreja é podre, olha fulano o que fez. E aí o crente vai lá e diz assim: mas você não deve olhar para o fulano, olha para Jesus, não olha para o fulano. Essa mentalidade é um pouco errada, porque, de acordo com as Escrituras, a forma que nós temos de olhar para Jesus é através do corpo dele na terra, que é a igreja. Então, na verdade, o que a gente deveria dizer, ou pelo menos ter coragem de dizer, ou pelo menos ter vida suficiente para dizer é: não olha para ele, olhe para mim, olhe para a minha história, olhe para o que Deus faz através de mim e veja o Cristo vivo na minha vida. Acontece que nem sempre é confortável dizer isso. Teríamos coragem de abrir a nossa intimidade, as nossas fraquezas, ou até mesmo permitir que as pessoas nos conheçam, a ponto de poder procurar a imagem e a semelhança do Cristo na nossa história? Bom, de acordo com as Escrituras, o corpo do Cristo está vivo na igreja. Nós revelamos a presença do Deus vivo vivendo como igreja. Hebreus capítulo de número 12 vai dizer assim: esforcem-se na santificação, sem a qual, e na comunhão para que, embananei o versículo aqui. No que depender de vocês, sigam na paz com todos e na santificação, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse texto a gente faz uma leitura errada. A gente lê assim: se eu não for santo, eu não verei a Deus. Mas o texto continua depois falando sobre a raiz de amargura que brota no coração daqueles que se excluem disso. E fica claro pelo sentido do texto, em tentar construir em nós uma moral reta, de que sem a nossa santidade as pessoas não verão a Deus. Por isso devemos estar em paz com todos, porque estando em paz com todos e estando em santificação, seremos sim reflexo do Deus vivo na terra. Então o que o texto está dizendo, meu irmão, é muito mais desafiador. Nós, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de responder como corpo e de corresponder à vocação que recebemos do Senhor. Então, a nossa unidade, a nossa santificação serve para que outras pessoas enxerguem o nosso Deus. Por isso que nos versículos anteriores a palavra vai dizer bem assim: faça reto, fortaleçam os seus joelhos para a caminhada, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Hebreus capítulo de número 12 vai dizer isso. O que o texto está construindo na nossa mente é que a nossa caminhada indica um caminho, a nossa vida aponta a algo. Então, o texto de 1 Coríntios nos mostra que nós somos chamados para estarmos unidos no corpo, porque o corpo é extremamente importante. Sem entender a importância de a gente estar dentro do corpo e de que a gente é parte do corpo e de que é o corpo que manifesta o Cristo, nós não conseguiremos entender porque é tão importante para nós ter cuidado uns pelos outros. Mas vamos continuar. Outra coisa que a gente pode aprender, no slide também diz isso, aqui, é que o corpo possui uma função. O versículo de número 14 diz assim: de fato, o corpo não é feito por uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Nós não podemos considerar que a nossa posição ou ministério nos tornem parte do corpo, menos parte do corpo ou mais parte do corpo. Mas é porque somos parte do corpo que cooperamos com a nossa história, independente do ministério. O que eu quero dizer com isso é que
cada parte do corpo possui uma função. A mão pega, os pés andam, o organismo do tronco tem outras funções, e nós cooperamos com cada um dos nossos dons, talentos, vocações e aspirações, mas também cooperamos com as nossas percepções. Nós percebemos coisas que alguns irmãos não percebem. Os irmãos que estão mais próximos das periferias, das comunidades mais carentes, conseguem perceber a realidade de coisas que talvez nós não percebemos. É dentro do pequeno grupo que nós enxergamos, por exemplo, as lutas e as dificuldades de algumas famílias que precisam de apoio. Sem isso, é impossível que outra parte do organismo, que não tem contato com isso, perceba a mesma coisa. É como se eu tentasse encostar em um ferro quente com a mão esquerda e a mão direita que sentisse. Nós temos funções diferentes, e dentro da igreja isso se desdobra no fato de que alguns têm a percepção pastoral, outros para o ensino, outros para a adoração musical, artística, e alguns de nós vai ter contato com demandas completamente diferentes. Então nós temos um corpo ao qual nós correspondemos, mas ao mesmo tempo nós também temos funções diferentes. O grande problema é quando nós começamos a enxergar problemas nesses dois itens. O primeiro deles é quando a gente não quer fazer parte do corpo. Quando nós enxergamos o corpo como uma anomalia e tratamos da igreja como uma aberração. Quando existe no nosso meio dissensões, dissidências e discussões que não agregam para o corpo ou que desconsideram o próprio corpo. Gente que não se sente na necessidade de fazer parte de uma comunidade. Sim, existe hoje toda uma mentalidade de igreja, de pessoas que entendem que elas não precisam fazer parte de uma comunidade local, de que elas não precisam estar inseridas no corpo, de que a relação dela com a espiritualidade cristã é íntima, pessoal e não é coletiva. Essa mentalidade é de alguém que não entendeu que faz parte do corpo. Mas também existem as pessoas que têm problema com a função. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com as partes do corpo. E aqui a gente pode traçar vários desses problemas, que podem ir desde a insubmissão, a dificuldade de se encaixar dentro da comunidade, a dificuldade de lidar com a responsabilidade, ou até mesmo a imaturidade de desenvolver os nossos dons e talentos dentro da comunidade com comprometimento. Muita gente não entende muito bem a sua função e começa a lidar com as coisas dentro da igreja como se estivesse participando de uma espécie de show de talentos. Então existem algumas competições que são até bizarras. Quem é mais crente, quem ora mais, quem é o líder mais fervoroso. E a gente vai se encaixando dentro desses grupos. Os que gostam do pastor A ou do pastor B. Os que não conseguem se encaixar dentro dos ministérios de serviço da igreja. Enfim, quando nós estamos desajustados com o corpo, nós estamos fora da comunhão com a comunidade. Quando nós estamos desajustados com a função, brota no nosso coração raízes de amargura, porque estamos desconectados da vida em comunidade, estamos desconectados da nossa função. É basicamente como a gente pegar um excelente músico e deixar ele responsável por fazer algo que não tem nenhuma relação com a sua área de afinidade. Mas olha só, as habilidades e até a simples existência de partes do corpo nos faz perceber e alcançar funções que só são possíveis no corpo, perceber pessoas novas dentro da igreja, cuidar dos desanimados, capacitar ou até mesmo dividir a caminhada, reforça um vínculo que nenhum outro membro poderia fazer sozinho. Então nós somos importantes dentro do corpo e nós somos importantes com nossas funções. É por isso, meu irmão, que é tão importante que você participe da igreja, não apenas dos cultos, mas que você se integre e faça parte de todas as áreas da igreja e você encontre áreas onde você pode servir de forma mais dedicada e mais afinco. Porque, afinal de contas, igreja é um corpo. Nós podemos tocar muito mais a nossa sociedade se o nosso corpo estiver todo ajustado. Estando claro a importância desse mandamento recíproco, para que a gente tenha cuidado uns com os outros, eu queria destacar algumas questões. O primeiro, o cuidado com as comparações. Orgulho, arrogância, inveja, sentir-se melhor do que alguém, ou sentir-se menos membro da igreja, por conta de função dentro do corpo, é uma forma de matar a nossa experiência como igreja.
O fruto disso são intrigas, fofocas, distanciamento, gente que é melindrosa, que a todo e qualquer momento se sente deixada de lado, se sente não incluída, e começa a espalhar rumores e notícias e conversas de que está machucada com coisas que, na verdade, são questão de maturidade. Quem perde, no fim das contas, acaba sendo o corpo. A segunda questão é que o reconhecimento da multiplicidade de capacidades e percepções nos faz enxergar habilidades diversas. Todas as pessoas servem se podem frutificar os seus talentos. A capacitação é a forma da igreja reconhecer e aperfeiçoar os seus membros. Então, meu irmão, eu te convido a investir em pessoas, a gerar ambientes de aperfeiçoamento e serviço. Procure a capacitação da sua igreja para que você se sinta parte do corpo e consiga, assim, tocar aquilo que é a sua função como membro do corpo de Cristo. Isso quer dizer que a gente, como igreja, não podemos estar alheios àquilo que é nos dado como capacitação. Uma das funções do corpo de pastores é exatamente esse: tornar a igreja hábil para o trabalho. É por essa razão que nós promovemos cursos de aperfeiçoamento para a família, cursos de aperfeiçoamento para finanças, aperfeiçoamento para relacionamentos, aperfeiçoamento para capacidades técnicas. É por isso que nós investimos em pessoas. Agora a gente está com o curso de Libras, por exemplo. A ideia é exatamente essa, que nós sejamos aperfeiçoados para fazer parte. O grande problema é quando a gente se exclui da capacitação e se exclui de fazer parte daquilo que a igreja está proporcionando. Quando nós não participamos do aperfeiçoamento, a nossa função como corpo começa a ser feita de forma desequilibrada, porque estamos exercendo função com excelência apenas com uma parte do corpo. É por isso que é tão importante para nós o voluntariado. É por isso que é tão importante para nós fazer parte de tudo que a comunidade vive. Quando eu digo fazer parte de tudo que a comunidade vive, eu não estou dizendo que você tem que se envolver em todos os ministérios. Você não tem que estar no mimo, no louvor, na dança, no multimídia, na recepção, no ministério de jovens, no ministério de adolescentes, tudo ao mesmo tempo. Mas que toda a igreja deve fazer parte de tudo. Eu lamento muito que hoje em dia, infelizmente, existam teologias que incentivem exatamente o oposto. Esses tempos eu estava conversando com a minha esposa por conta de um post que a gente viu no Instagram, de uma jovem cristã aí que estava comentando que ela entendeu que o ministério dela é no trabalho. Então ela não via mais a necessidade de se envolver com voluntariado em nada na igreja dela, que ela só iria no culto apenas para participar das ministrações de celebração. Quem perde com isso é a comunidade como um todo. Se todos pensarem assim, nós teremos um déficit de envolvimento da comunidade para praticamente tudo. Esse tipo de mentalidade de que a gente não se envolve, de que a gente não se compromete, de que o meu papel é outro e não tem nada a ver com a vida em comunidade, só gera cada vez mais individualismo e indiferença quanto às necessidades da comunidade. E, pasmem os senhores, esse é o tipo de material mais compartilhado hoje em dia. Mas vamos lá. O segundo mandamento que a gente tem é sujeitai-vos uns aos outros. Bom, só essa palavra por si só já é para nós um desafio, porque a nossa percepção de sujeição, ela envolve obediência cega, fazer coisas que nós não concordamos com gente que nós não concordamos. Sujeição, para muitas pessoas, é uma palavra negativa. É por isso que quando a gente fala hoje em dia sobre submissão, principalmente quando fala na relação do texto bíblico lá do homem com a mulher, a gente tem um monte de problema. Porque as pessoas têm uma percepção sobre submissão extremamente equivocada. Na verdade, elas enxergam uma parte da função e acham que esse é o todo. E têm dificuldade de entender como aplicar a submissão na sua vida. Pois bem, a submissão está muito mais associada à ideia de se colocar sob a mesma missão do outro, permitindo que a liderança flua quando necessária, porque há um senso de cooperação. Aqui, nas Escrituras, a gente vai ler o texto, a ideia é de que nós nos coloquemos
junto com os irmãos dentro de uma mesma missão. Ora, se nós nos colocamos juntos com os nossos irmãos na mesma missão, há necessidade de que exista uma figura de liderança. A figura de liderança não exerce dentro da fé cristã a função de mandar. Se você tem a percepção de que o pastor manda e as ovelhas obedecem, você não entendeu qual é a relação de liderança dentro da fé cristã. Porque dentro da fé cristã, a relação que nós temos entre liderança e comunidade é uma relação de cooperação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, apenas o versículo 21, ele é bem curtinho. Efésios 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O texto é bem claro, que a sujeição se dá de forma mútua. E quando se dá de forma mútua, ela também é voluntária. Como essa sujeição é mútua e voluntária, ela tem um motivador. E esse motivador para nós é essencial, porque é aí que está a grande diferença entre o que nós entendemos como submissão e o que o mundo ou a nossa cultura entende como submissão. Porque para nós o vínculo disso está no temor a Cristo. Para o mundo está no temor à autoridade. É daí que surge toda essa preocupação com o autoritarismo, com a cerceação de liberdades individuais, com o controle da vida privada ou até mesmo algum tipo de privação de liberdade de consciência. Mas dentro da fé cristã, na verdade, nós nos sujeitamos uns aos outros, porque entendemos que nós todos estamos na mesma condição, estamos debaixo da autoridade do Cristo. Ora, se o Cristo é o cabeça e nós somos parte do corpo dele, quais são os interesses pelos quais nós cooperamos e por que nós nos submetemos? São os interesses individuais e pessoais de cada pessoa da comunidade? É óbvio que não, são os interesses de Cristo. Então, quando nós falamos de submissão, estamos falando sobre a vontade de Deus ser exercida no nosso meio. E aí nós precisamos de muita maturidade, para que a nossa leitura de submissão seja amadurecida, e a gente entenda que estar debaixo da mesma missão e estar servindo com os nossos irmãos é bênção para a nossa vida. Se todos os cristãos são igualmente filhos e se estão na mesma condição de sujeição a Cristo, isso significa que se sujeitar não é estabelecer uma relação de hierarquia, de superior e subalterno, mas baseia-se na graça e em amor fraterno. Eu queria ler outro texto, esse você não precisa abrir, que diz assim, Romanos capítulo 12, versos 10 e 11. Quem quiser só anotar para ver depois, diz assim: amem-se com amor fraterno e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. O texto deixa muito claro para nós de que precisamos estar mutuamente submissos. E agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais apertadas. Quando nós falamos sobre mútua submissão, estamos falando sobre uma liberdade de correção. Em Tiago a gente vai ter uma aplicação mais enfática sobre isso. A gente até partilhou uma mensagem sobre isso anteriormente. Mas o grande lance é que para nós, desculpa a minha linguagem, eu estou acostumado com o culto de sábado, tá bom, gente? Perdão. Mas o grande ponto é que para nós, estar sob a mesma missão significa que nós estamos a nível de sermos aperfeiçoados uns pelos outros. Significa que fazer parte de uma comunidade significa também abrir espaço para que haja confrontação, correção e ensino. Coisas que hoje nós normalmente não queremos. Então é muito ruim hoje em dia a gente pensar na figura de um irmão nos indicando o nosso problema e pedindo para que nós nos corrijamos. É engraçado porque nas Escrituras esse trato não é apenas da liderança, é um convívio comum, tanto que o apóstolo Paulo diz, não permitam o pecado no meio da comunidade, se surgir determinada doutrina, considerem anátema. O que o texto está nos dizendo é que é parte da vida da comunidade participar do aperfeiçoamento mútuo.
Então, estar submisso é se colocar em condição de poder ser corrigido. E eu não sei para você, meu irmão, mas talvez essa é uma das coisas mais difíceis. Fazer parte de uma comunidade de forma voluntária, onde você dá a outorga para que outra pessoa possa te corrigir, te ensinar, é uma das coisas mais difíceis para o nosso mundo secularizado de hoje em dia. As ideias de que as nossas vontades pessoais, as nossas liberdades valem muito mais, fazem com que a gente seja arrogante quando alguém nos traz algum tipo de correção e acerto para a nossa história. É por isso que quando se fala de submissão aqui, é um dos mandamentos recíprocos mais difíceis. Porque se colocar na posição de que alguém pode ministrar sobre mim, à mesma medida que eu posso sobre ele, é praticamente loucura para os mundos de hoje em dia. Para o mundo de hoje em dia. Ou os mundos também, né? Hoje está tudo tão plural, né? Mas enfim, esse mandamento nos ensina então que nós devemos ter uma relação mútua de aperfeiçoamento. Preservamos relacionamentos quando equilibramos o funcional e o relacional. Olha só que interessante que a gente pode separar a partir disso. O funcional diz respeito ao serviço, à cooperação e à afetividade. Se queremos alcançar objetivos em casa, no trabalho ou na igreja, precisamos cooperar para cumprimento de algum determinado objetivo. Preste atenção sobre isso. Quando você está na sua casa, lá com a sua esposa, igual eu lá com a minha, e ela diz que a gente precisa dobrar a roupa depois que tira da máquina, entendeu? Que ela diz que não pode deixar a toalha em cima da cama, que não dá para deixar ela secando pendurada no box, é porque existe toda uma cooperação dentro do convívio familiar que nos ensina a ter bênção e paz dentro de casa. Então nós cooperamos juntos, mas existe alguém que está liderando. Aqui no caso da hipótese é a minha esposa. Certo? No nosso trabalho, a relação é muito parecida. Nós queremos alcançar um objetivo, dentro do nossa percepção sobre qual é o objetivo macro de uma empresa, é o lucro. Então, nós estamos cooperando para ganhar dinheiro. Então, nós nos submetemos uns aos outros, dentro de casa, para não dar ruim, né? Dentro do trabalho, para que a gente não seja demitido, para que o objetivo da empresa seja cumprido, ela tenha lucro. Maravilha. Nós também cooperamos dentro da igreja, porque nós temos um objetivo. E se nós temos um objetivo, nós precisamos organizar isso de forma que todos pensem ou olhem para a mesma direção. É por isso que a igreja toda não é constituída de pastores, e todos têm a mesma função e todos lideram todos ao mesmo tempo. Existe uma sujeição voluntária àqueles que conduzem para que o objetivo seja único para todos. É por isso que existe liderança. É para isso que nós nos submetemos. Isso nem deveria ser algo necessário da gente explicar, porque a gente vive se alinhando com liderança. A gente vive se alinhando com liderança. É interessante, eu reparei nisso. Uma vez a gente estava trabalhando e a gente foi fazer uma dinâmica de trabalho. E a dinâmica é que a gente tinha que juntar umas bexigas lá para fazer uma brincadeira X. E naturalmente todo mundo ficou se olhando. E tinha um que falava um pouco mais, que se posicionava um pouco mais. E todos foram se colocando por detrás desse e o seguiram. Não foi necessário uma votação, não foi necessário ele pedir a função, mas é natural da gente que nós nos alinhemos em grupo atrás de uma liderança. Ou seja, esse assunto nem é estranho para nós. Então, submissão voluntária está em partilhar do mesmo objetivo. Agora, também existe um outro aspecto dessa questão, que é o relacional. Isso tem uma relação direta com empatia, porque nós enxergamos a liderança não como cargo hierárquico, mas como condição de serviço. Isso significa que nós não olhamos para as outras pessoas com superioridade, e muito menos com o melindre, achando que existem pessoas melhores do que nós. Então, quando nós lidamos nos nossos relacionamentos, nós olhamos não apenas para as funções, mas nós olhamos também para que o indivíduo seja enxergado como indivíduo, e não como concorrente, ou como chefe, ou como superior. Ter um relacional distorcido pode fazer com que a gente se sinta mais do que o outro,
E aí, intolerância, orgulho, arrogância vão gerar as intrigas, as farpas, a falta de apoio e o desânimo. A falta de empatia gera divisões que só fazem mal para o corpo. Você já viu pessoas que o cargo subiu a cabeça? Quando as relações consideram a função igual à qualidade, ou melhor, igual ao relacional, as lógicas entram em choque. O fruto disso é a insubmissão, ou seja, a incapacidade de servir e cooperar. Um reflexo disso é a falta de comprometimento. Pessoas que não conseguem se colocar em submissão têm dificuldade de servir com comprometimento, fazem as coisas de forma desleixada, criam discussões desnecessárias e faltam com o propósito do grupo. É por isso que é tão importante, para preservar os relacionamentos, a gente enxerga a necessidade de nós nos colocarmos em submissão à mesma medida em que nós recebemos submissão. O que nos leva a um outro mandamento. E o terceiro e último mandamento que a gente está estudando é suportai-vos uns aos outros. Se sujeitar-vos já é um tema complexo, o suportai-vos é um dos mais mal compreendidos. Porque, talvez você já tenha ouvido isso, muita gente entende a expressão de dar suporte ou de suportar como aguentar, como aturar alguma coisa. Às vezes até uma interpretação, um entendimento de má vontade. Mas dentro das Escrituras, o texto nos fala uma outra visão a esse respeito. Abra Efésios 4, verso 2. Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Estar em suporte significa literalmente dar apoio para. Nós, para estabelecermos um relacionamento saudável, onde existe apoio, nós precisamos nos disponibilizar para exatamente prestar apoio. De acordo com as Escrituras, é através do suporte que nós exercitamos humildade, mansidão e paciência. É exatamente quando nós nos colocamos a cuidar, a abençoar pessoas diferentes de nós, que a gente aperfeiçoa a nossa percepção de relacionamento dentro de igreja. É lidando com aquele que tem a percepção mais lenta, é lidando com aquele que tem dificuldade no compromisso, é lidando com aquele que não sabe executar, com aquele que ainda não aprendeu, com aquele que ainda está fraco na fé, que nós exercitamos paciência, humildade e cuidado. É importante que isso seja indicado, porque assim nós aprendemos que o nosso crescimento acontece não só na vida em comunidade, mas também enquanto a gente se relaciona com outra pessoa. A edificação acontece quando nós estamos dispostos a servir investindo tempo, recursos e quando nós mobilizamos da nossa espiritualidade. Destacamos então 2 pontos pelos quais é essencial ser suporte. Primeiro, que quem recusa se dar suporte a outras pessoas nunca precisou de ninguém. Pessoas miseráveis não querem ou não possuem nada para repartir com outras pessoas, seja atenção, tempo ou recursos. Por essa razão, possuem a espiritualidade mesquinha. A solidão e a falta de credibilidade são marcas de quem não quer prestar apoio ou suporte para outras pessoas. Olha que interessante, eu estava dando uma olhada nos stories ontem de um pastor, ele estava respondendo essas caixinhas de interação lá nas redes sociais, né? E aí um rapaz tinha comentado que ele viu uma moça no ônibus e ela estava sendo assediada por um homem. Acho que ele passou a mão nela, alguma coisa nesse sentido. E ele falou, eu não consegui fazer nada, fiquei parado em choque. Eu fui covarde? A pergunta dele. Resposta do pastor, com certeza você foi um covarde. E aí a mesma pessoa ou outra pessoa vendo aquela resposta do pastor, dizendo que ele foi um covarde, foi lá e disse, mas você daria a sua vida por causa de uma estranha? Você arriscaria entrar numa briga que poderia te causar a morte por causa de uma outra pessoa? E a resposta do pastor eu achei extremamente interessante. Ele diz assim, o quão miserável você é
E eu espero que ninguém precise de você um dia. Porque se nós vemos alguém sendo assediado, sendo oprimido, e nós não conseguimos mover um dedo, nós somos parte do problema. E é exatamente esse um dos reflexos da nossa falta de percepção em dar suporte aos nossos irmãos. Nós vemos o irmão com a perna roxa, nós vemos ela começando a necrosar, e a gente não vai lá oferecer um apoio. A gente está vendo o infeliz pecando. A gente está vendo o irmão fazendo todas as escolhas erradas, e nós não nos colocamos em posição de suporte. Nós vemos a irmãzinha que vem lá do Tijuca aqui para a igreja, e não tem uma alma vivente para oferecer carona. Nós enxergamos os nossos irmãos em suas dificuldades, em suas lutas, e nós não movemos um dedo. Quando fazemos isso, nós somos medíocres. É por isso que o mandamento da reciprocidade, de nós suportarmos uns aos outros, é tão importante. Porque à medida que nós nos dedicamos aos outros, também receberemos. Imagina se um dia você se encontra numa situação onde você precisa de apoio e de suporte de alguém e não tem uma pessoa para te auxiliar. Esse é o grande problema de nós não frutificarmos reciprocidade. É por isso que é tão importante sermos suporte uns para os outros. Quem não suporta o irmão, deixa de abençoar projetos que são do interesse de Deus. Suportando aos outros não é apenas uma questão de desenvolvimento pessoal. A gente não está falando aqui apenas de coach, para você ser uma pessoa melhor. Nós estamos falando aqui sobre uma visão de reino. Perceba que quando nós enxergamos os mandamentos recíprocos, a partir de uma perspectiva individualista, nós não estamos partilhando dos princípios do reino. Então nós não estamos plantando para que haja uma cultura de reciprocidade. Nós estamos plantando para que nós possamos colher benefícios pessoais. É por isso que é tão importante que a gente olhe para os mandamentos recíprocos como um mandamento e não apenas como um treinamento de desenvolvimento pessoal. A grande questão, que é o que torna possível suportar, é que, na verdade, nós estamos tomando uma decisão. Isso mesmo. A decisão é o amor que nos faz suportar irmãos com suas falhas e pecados. É amando que a gente constrói relacionamentos de crescimento. E aqui existe uma coisa muito importante, porque nós precisamos amadurecer exatamente esse conceito. Nós entendemos amor como um tipo de afeto emocional, que nós temos por conta de algum tipo de afinidade que acontece com a gente. Mas o amor nas Escrituras é mandamento. Como a gente manda alguém obedecer uma coisa que não surge naturalmente nela? É por isso que amor nas Escrituras, a caridade, como algumas traduções traz, é uma escolha. E é exatamente porque nós escolhemos suportar o nosso irmão, que é possível a gente dar atenção para aquelas pessoas que são mais melindrosas, mais carentes. É por isso que nós conseguimos lidar com o pecado do irmão que ofende e traz danos para dentro da comunidade. É por isso que é possível restaurar casamentos e investir na vida de pessoas que estão com a vida destruída. É porque nós, de forma ativa, amamos e agimos em amor. Quem planta suporte recebe apoio. O amor é uma decisão apoiada na fraternidade e na doação de si mesmo, levando em conta algo maior do que o retorno do investimento pessoal, que no caso seria ver a vontade de Deus feita na comunidade que reparte do serviço e do amor. Esses 3 mandamentos recíprocos, seja a sujeição, o suporte, a dedicação mútua, todos esses nos ensinam que nós precisamos nos envolver de forma ativa para preservar relacionamentos. Relacionamentos são preservados de forma intencional. Relacionamentos que não são preservados se esfriam, perdem prestígio e não estão presentes nos momentos em que nós precisamos de apoio. Preservar relacionamentos é plantar amizades mais chegadas do que a de um irmão. E agora sim, todo o meu discurso de um mês faz todo sentido, porque retornamos então a Onesíforo. Preservando relacionamentos, nós temos irmãos que nos acompanham em dias difíceis.
É preservando relacionamentos que a gente constrói a vida de uma comunidade. E eu adoro essa palavra, vocês já devem ter reparado que eu vivo falando ela, porque ela traz exatamente a consciência de que nós temos algo em comum. O que é o nosso em comum? O Cristo. E é por entender o tamanho do amor do Cristo e o peso da cruz que nós nos submetemos, que nós nos suportamos, que nós nos dedicamos uns aos outros, porque nós preservamos os nossos relacionamentos. Então, meu irmão, o meu convite para você é que os teus relacionamentos sejam preservados de forma intencional. Sirva mais, dedique-se mais, sujeite-se mais, seja suporte, gaste atenção, tempo, recurso com pessoas. Quando nós mantemos relacionamentos, nós plantamos amigos e irmãos para toda a vida. Relacionamentos profundos, plantados com intencionalidade, trazem para a gente uma bênção. É por isso que o texto vai dizer que aquele que renova a questão amargurece o coração e morre, mas aquele que perdoa e esquece, preserva um amigo. O provérbio diz isso. Nos nossos relacionamentos, precisamos ser intencionais em nos submeter, em dar suporte e em cuidar, para que nós mantenhamos por perto pessoas que são importantes para nós. Entre duas dores, nós sempre preferimos a que dói menos. Entre furar o dedo com uma agulha e perder a mão com uma facada, a gente sempre vai preferir o que dói menos. O que dói menos? Perder amigos, irmãos e relacionamentos construídos, ou servir, se submeter e dar suporte? Entre duas dores, nós sempre escolhemos a menor. O que dói menos? Ou o que dói mais? Perder um amigo, um irmão, ou assumir a responsabilidade, assumir os danos e preservar relacionamentos? O apóstolo Paulo nos planta uma ideia de que pessoas que nós cuidamos podem um dia nos abençoar. Esses são relacionamentos que refrigeram. São relacionamentos que o apóstolo Paulo diz que reanimam. Meu irmão, quantos de nós já desanimamos, desfalecemos, pecamos, nos afastamos, perdemos amigos queridos, ou inclusive causamos perdas para relacionamentos que nós deveríamos ter cuidado. Mas quantas vezes também recebemos apoio, cuidado, proteção e ensino de pessoas que a gente nem imaginava. Quantas vezes fomos abençoados aqui por irmãos que nos olharam nos olhos e nos trouxeram lições de vida. Meus irmãos, devemos plantar de forma intencional relacionamentos excelentes. Relacionamentos excelentes são relacionamentos plantados com reciprocidade. Reciprocidade do quê? De suporte, de submissão e de cuidado. Que Deus te dê discernimento para que os teus relacionamentos sejam aperfeiçoados. Mantenha os seus relacionamentos saudáveis. Exerça cuidado, cuide, se submeta para ser ministrado. Sirva com diligência. Seja excelente em preservar suas relações e Deus vai abençoar a sua história. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé.